Shalom, shalom, pessoal. Sou a professora Vivian Lopes, astrofísica para a glória de Deus. Terei o prazer de continuar, se Deus quiser, o capítulo 9 do livro de Eclesiastes, comentando esse capítulo, fazendo parte, portanto, da série que eu estou gravando sobre o livro de Eclesiastes. Vamos comentar todo o livro. Já comentamos todo o livro de Apocalipse. Está no meu canal no YouTube, Prof. Vivian Lopes. E eu recomendo fortemente que estes dias são muito importantes para que você entenda o que está acontecendo no mundo. O que é isso? É terremoto, é guerra, é pandemia, né? O que está acontecendo com o mundo? A Bíblia tem a resposta. É sinal, são sinais. Sinais do quê? Da volta do Senhor. Leia Mateus capítulo 24. E o livro de Apocalipse está bem entrelaçado com o livro de Daniel. Eu vou aproveitar e vou indicar aqui esta apostila que eu escrevi. Você pode baixar gratuitamente, está no meu blog. Está aqui o endereço, Diário Torá, Torá com H no final, .blogspot.com. O endereço completo está aqui. Breve introdução à Bibliologia e Escatologia de Daniel, capítulo 9, e você vai ver o entrelaçamento dessas profecias. A palavra de Deus é fiel. Tudo que está escrito, se cumpre fielmente. Grande parte já se cumpriu e uma parte ainda está a se cumprir. Nós já estamos nesse cumprimento e vai se cumprir cada vez mais, tá? E quero aproveitar também e divulgar o CD muito singelo, muito glorioso que meu pai gravou, cheio da unção do Espírito Santo. O CD se chama Sublime Amor. Você pode ouvir várias das músicas que ele fez muita questão de deixar aberto. Palco MP3 /Vivaldo Lopes, esse é o endereço. E se você estiver interessado no CD, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail tenn.alopes@gmail.com, tá bom? E eu te mando os arquivos digitais, o link para os arquivos digitais. Se você comprar, você tem direito tanto à cópia física quanto aos arquivos digitais amplos, você tem direito, ok? Vamos voltar então ao nosso estudo. Eu vou lendo e comentando. Esse capítulo é extremamente importante, muito importante mesmo, e eu recomendo que você veja até o final. Bem-aventurado, aqueles que ouvirem essa mensagem até o final, com o desejo de aprender das coisas santas do Senhor. São palavras de vida. Aliás, minha camiseta está escrito aqui, porque Ele vive, o nosso Senhor. Tá bom? O que está escrito aqui nesse quadro é um cântico que eu estava ensinando para os meus aluninhos. This is the day that the Lord has made. Ok? Esse é o dia que o Senhor fez. E nós vamos falar desse texto hoje. Já deixei aqui no quadro também Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vamos então fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura na tradução Almeida, Revista e Atualizada, ok? Deveras me apliquei. Quem se aplicou? O sábio Salomão, rei de Israel, o filho do rei Davi. O nome do livro é Eclesiastes, ou Coelet. Coelet é aquele que fala para uma assembleia. E ele está falando aqui para a assembleia de toda a humanidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Salomão, com certeza, escreveu esse livro quando ele já estava idoso, já tinha aprendido muito com os seus próprios erros, inclusive. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Os justos, os sábios, seus feitos estão nas mãos de quem? De Deus. Está ventando bastante aqui. Pronto. Estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem.
tudo lhe está oculto no futuro. Nenhum ser humano tem a capacidade de prever o futuro, nenhum ser, de saber o futuro, a não ser Deus, né? Para Deus todas as coisas são transparentes, Ele vê tudo, sabe todas as coisas, tá? Então, isso que você vai fazer, você não, é você só um modo de dizer, tá bom? Que algumas pessoas vão ler a mão, buscar saber de espíritos, você está sendo enganado. Esta é a palavra da verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, e a Bíblia está dizendo que tudo está oculto ao homem no futuro, pertence somente a Deus, tá? O que ocorre então é uma enganação. Demônios, né, eles estão sempre rondando, sabe onde uma pessoa deixou uma carteira e que ele fica rondando aquela família, perturbando aquela família, incorporando em pessoas naquela família, incitando ao mal, buzinando no ouvido, a pessoa pensa que é a voz dela própria. Se suicida, beba, né? Beber é bom. Se você beber é que você é homem mesmo, homem tem que beber. Então são frases do inferno, demoníacas, são mentira, né? O que o diabo fala é mentira, ele é o pai da mentira. E aí um indivíduo dessa família morre e vai lá consultar num centro que invoca os mortos, né? Vamos falar disso hoje, está aqui na palavra, mas para o fim você vai ver. E aí esse espírito se manifesta com a voz da pessoa, porque ele sabe imitar, e falar, sabe aquela carteira? Está lá no bolso tal, do paletó tal, e a pessoa vai lá e está mesmo. Mas não é que aquela pessoa veio e voltou para falar, né? Foi um demônio que estava observando, e são espíritos familiares que se chama, né? E sempre incitando as famílias, as pessoas, né, a cometerem os mesmos tipos de pecado, né? O avô era adúltero, o pai era adúltero, o filho é adúltero, o avô era um beberrão, o pai era um beberrão, o filho é um beberrão, certo? É mentiroso, ou muito suicídio na família, são ações destruidoras, né? O rastro de assolação, você vê que tem uma coisa demoníaca acontecendo aí. Bom, vamos continuar então a nossa leitura, versículo 2, Eclesiastes capítulo 9, verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E o que é que sucede o mesmo a todos? A morte. A morte, né, é inevitável, né? A menos que o Senhor Jesus volte dos céus e santos, né, estiverem vivos, eles vão ser transformados num piscar de olhos, a Bíblia diz, num corpo de glória, né? Esse corpo corrompido, né? Esse corpo que envelhece com essas propriedades, né, de desordem, ele vai ser transformado num corpo glorioso. E os que morreram santos, né? Os santos em Cristo, os que se arrependeram dos seus pecados, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, na vinda do Senhor eles vão ressuscitar. E vamos todos, né, aos ares, ao encontro do Senhor, num abrir e fechar de olhos, muito rápido, né? Mas isso não parece uma história de ficção? Pode até parecer, mas é a verdade, tá? E por tudo que nós já vimos do Senhor, nós cremos, né? Ninguém pode prometer isso, só Deus pode, e só Ele vai fazer, não é? Então a morte sucede ao bom, sucede ao justo, ao puro, ao impuro, ao que sacrifica, ao que não sacrifica. Bom, então se é assim a vida vale a pena, Salomão vai discutir isso mais uma vez, né? Então a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Então isso é verdade para todos, tá? Todos estão sujeitos à morte. A morte é uma sentença
que Deus deu à humanidade pelo pecado, né, da transgressão, da desobediência que aconteceu lá no Éden. Não coma desse fruto, né, foi dada ao primeiro homem, Adão. Humano, né, aliás, humano vem de humus, do barro, né, invocando a criação, né, o ser humano, o ser que veio do humus, né. Então Adão transgrediu essa ordem, rapidamente transgrediu. Não sabemos quanto tempo esse casal ficou no jardim, Adão e Eva, mas rapidamente eles transgrediram. Isso não é um mito, tá? O diabo tá doido que você acredite que isso é um mito, porque para que você não saiba que você é um pecador e que só Jesus pagou o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, tá certo? Então o ser humano ele já nasce pecador, né? Esse pecado, essa ordem foi invertida, então as coisas correm para a desordem por causa disso, né? De envelhecer, de morrer, de doenças, de todas essas coisas. E isso só vai mudar, né, na restauração de todas as coisas na volta do Senhor. E então todos estão debaixo da mesma sentença, que é a morte, e por causa desse pecado, né, o coração do homem está cheio de maldade. Não é de alguns homens, é de todos os homens. Todos nós temos coisas más no coração, raízes de maldade, raízes de ira, raiva, raízes de inveja, raiz de amargura. São várias raízes e só o Senhor Jesus pode arrancar. Todas elas, sem nenhuma exceção, leva à morte da alma. Verso 4: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E esse verso aqui inspirou a humanidade, inclusive os pagãos, né? Há uma descoberta de um filósofo grego, um poeta, né? Que ele escreveu: enquanto há vida, há esperança, inspirado aqui nas palavras bíblicas, né? Escritas, registradas pelo rei judeu Salomão. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Então, né, enquanto há vida, há esperança. Daí vem esse ditado. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E na antiguidade, o cão era símbolo da coisa mais miserável que pode existir, né? E o leão sempre foi um símbolo de majestade, né? Então, mais vale, né, um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Sabe ou não sabe? Você já viu isso? Quantos funerais você já foi, né? E um dia vai ser o seu próprio, né? Mas os mortos, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, agora Salomão vai discutir o que é isso. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu, né, contra aqueles que consultam os mortos. A favor dos vivos se consultará os mortos. Está bem claro aqui para qualquer pessoa entender. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Creio que tem um mistério aqui, né? A sua memória jaz no esquecimento, né? Muitos usam a expressão dormir, né? Então, a morte, né? O sono da morte, né? O cérebro entra nesse modo de dormir, né? E por que eles não terão recompensa? Porque nada mais poderá ser acrescentado à sua vida após a sua morte, né? Você vai ver lá embaixo, nós vamos ver, não há projetos, não há nada. Então, tudo pelo qual você será julgado, olha o texto aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o que diz lá? Vou dizer de cor, você também deve decorar esse verso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? E o versículo continua, né? Que semelhantemente o Senhor Jesus, ele vai voltar uma segunda vez sem pecado para aqueles que o esperam para a salvação. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Então você não vai voltar para poder se arrepender dos seus pecados. Isso não existe.
Ouça a palavra, o Espírito Santo está falando agora. Não existe evangelho sem arrependimento. Né? A primeira coisa quando você se chega a Deus é se arrepender, né? E reconhecer: eu sou pecador, todos pecaram, eu pequei, eu peco, infelizmente, né? E se arrepender, e quando isso acontece, né, então ocorre a regeneração. Você vai sendo regenerado dia a dia, começa a odiar as coisas que você fazia. Se era um beberrão, começa a odiar aquilo. Se fumava, começa a ter nojo daquilo. Enfim, não quer saber mais, né? Se gostava de ser o valentão, causar briga por qualquer coisa, você muda, né? E se for preciso, você não anda mais com certas pessoas que só vão te levar para baixo e para o caminho da perdição. Você muda de vida, né? Se vestia de uma forma indecente, mostrando os seios, mostrando a nádega, sabe? Não faz mais. Se isso não ocorre, não houve conversão, porque conversão é você mudar 180 graus, não é? As pessoas não mudam de uma vez. Isso depende da pessoa, né? Mas em geral elas vão mudando paulatinamente, né? Nunca vi alguém que mudasse tudo que está errado de uma vez. Mas a pessoa vai reconhecendo, né? Aí ela própria se avalia, ela olha, meu Deus, eu não me conheço mais, né? Eu não sou mais aquela pessoa, né? Graças a Deus. Por quê? Porque aquela velha pessoa, aquele velho homem morreu, né? Esse é o símbolo do batismo, né? Você imerge nas águas, significando o quê? A morte daquela velha natureza, para ressuscitar uma nova natureza. Mas isso é um ritual simbólico, né? O mundo físico e o mundo espiritual está vendo. Mas só Deus sabe se houve o arrependimento mesmo. Porque se não houve, mergulha pecador seco e emerge pecador molhado, só isso. Tá? Então, os mortos, tudo que você faz aqui, quando você morre, nada mais pode ser acrescentado, tá bom? Não haverá recompensa alguma mais além do que você fez aqui. Todos serão julgados, né? Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, morreu por todos, e assim ele pagou a sentença do meu pecado, que é a morte. Tá? Então, pelo sangue de Cristo, eu o aceitei, eu sou salva, ok? E todo bem que eu fizer, o Senhor é galardoador. O Senhor vai nos dar um galardão, tá? Mas é pelo que eu fiz aqui. Não é nada mais acrescentado depois que eu morrer. Não há mais, Senhor, eu vou fazer um grande projeto de evangelismo, papapá, eu vou não existe isso. Vou voltar, como aquela história do rico e do Lázaro, né? O Lázaro era um mendigo, mas temia a Deus. O Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. O rico, a Bíblia nem diz, Jesus contou essa história, e a Bíblia, presta atenção no texto, não diz que é uma parábola. O Lázaro morreu, esse ser digno, esse ser humano digno, que a Bíblia registra o nome dele, morreu e foi para o seio de Abraão, os braços do Senhor. E o rico, a Bíblia diz que ele foi para o inferno e lá em tormentos, né? Ele pediu para voltar. Pai Abraão, deixa eu voltar para avisar a minha família, para que eles não venham para esse lugar terrível, né? E aí o pai Abraão responde: não, é impossível. Olha, reforçando as palavras de Eclesiastes, reforçando Hebreus 9:27, é impossível, né? Há um grande abismo, é uma revelação, separando, né, os salvos dos que estão no inferno. E a Bíblia diz: é impossível retornar. Tá? É impossível transpor, é impossível retornar. Ok? Então, uma vez que está morto, é impossível retornar. Só vai retornar na ressurreição. Na primeira ressurreição, os justos, e na segunda ressurreição, 1000 anos depois, os ímpios, para a destruição, o juízo final, né? Essa destruição, a segunda morte eterna. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Satanás e os que o seguiram, né? Os que acreditaram nele, gostam da mentira, quiseram viver a mentira, porque é muito mais fácil, a porta é larga. Parece que é até gostoso falar mal da vida dos outros, inventar, né? Prejudicar. Tem aquela rodinha, as pessoas gostam, fica para falar mal da vida de um inocente. Isso é obra demoníaca,
diabólica, né? Jamais o Espírito Santo está na roda dos escarnecedores. Saia fora, né? Porque o juízo do Senhor virá. Nunca se esqueça, o juízo do Senhor virá, e Deus é justo, e eu entrego todas as minhas questões para Ele, porque justo mesmo é Ele somente. Ok? Então, acabamos de ver que quando se morre, não se pode retornar, e os mortos não terão nenhuma recompensa, ou seja, nada pode ser acrescentado ao que eles fizeram aqui. A recompensa é pelo que eles fizeram aqui. O julgamento é pelo que foi feito aqui, tá? Todos, né? O que foi praticado do bem, o que praticou do mal, tudo será julgado pelo Senhor. Verso 6. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, o mundo dos vivos é um, o mundo dos mortos, que em hebraico é Sheol, né? Sheol literalmente seria a casa dos mortos, o mundo dos mortos, né? É outro, ok? Verso 7. Então, ele vai fazer uma conclusão aqui. Então, já vimos que a morte é inevitável, né? Todos os que praticam o bem e os que praticam o mal, eles têm essa mesma sentença aqui. Todos vão passar pela morte. Todos têm uma inclinação para o mal, né? Então, cabe a você decidir se você vai obedecer, a quem você vai obedecer, se é a sua inclinação para o mal ou se é a voz do Senhor te chamando para ser uma nova criatura. A Bíblia é clara: não satisfaça os desejos da carne, porque se você satisfizer, ela quer sempre mais, e sempre para quê? Para te levar para o buraco, literalmente, para te levar à morte. Não só essa morte física, mas a morte eterna. São duas mortes, né? A morte física, né? E o que a Bíblia chama da segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre, né, onde toda a estrutura do inferno vai ser lançada nesse lugar, que a Bíblia diz que é um lugar mesmo. Não tem nada de um símbolo. A Bíblia está dizendo que é símbolo? Não. Tá? Então creia, porque Deus não escreve em letrinhas pequenas em contrato para enganar ninguém. Tá? Ele diz bem claramente a verdade. Então ele vai fazer um sumário aqui, né, uma conclusão. Bom, de tudo isso, né? Verso 7. Olha só. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Então, olha só, né? Como você deve viver. Vai, pois, come com alegria o teu pão, né? Então, ou seja, tenha refeições tranquilas. Mais de uma vez Salomão fala da importância da refeição tranquila, né? Mas vale um bocado seco do que a casa farta de carnes e contendas, né? Então a Bíblia, ela enfatiza mais de uma vez a importância de ter refeições tranquilas. O Senhor Jesus diz, né, que a vida de um homem não consiste, presta atenção, não consiste na abundância dos bens que ele possui. E o mundo jaz na mentira, o mundo jaz no maligno, e te ensina e quer que você viva o contrário, né? Que quanto mais você tem, mais feliz você vai ser. Mentira, né? Você pode ser bem pobre e muito feliz. Eu não estou te ensinando, te incitando a ser pobre, e sim a não ir atrás de riquezas, de bens materiais para ser feliz. Você não vai ser feliz porque vai adquirir um novo carro. Tem até aquele ditado, né? Está depressivo, vá às compras, mas não vai satisfazer. Não vai satisfazer. E pastores, né? Eles veem muito isso, né? Pessoas que lidam muito com a dor humana, pessoas que perderam familiares e para compensar essa dor gastam muito dinheiro tentando, né, comprar coisas para ver se satisfaz. Não vai satisfazer, tá? Então, as coisas que realmente valem a pena na vida, o dinheiro não pode comprar. O dinheiro só compra vagabundo, tá? Pessoas que se vendem para prejudicar os outros, para inventar mentiras, como eu já vi tantas vezes, até a meu respeito, grupinho aqui, grupinho ali, tá? O Senhor vê todas as coisas, e como toda mentira, diz o ditado, né? A mentira tem perna curta, um dia vai aparecer toda a verdade. Mas você também com certeza já viu, né? Isso chama calúnia, e injuriar as pessoas, né? Xingá-las e etc. Então, as coisas que realmente
duram para sempre, né? Tudo que vale a pena dura para sempre. O dinheiro não pode comprar, né? Então a palavra do Senhor dura para sempre. Aprenda esta palavra, esse é o caminho da vida, ela dura para sempre. Eu acho tão interessante que já vi tantos casos de incêndios, muitos, mais de um, vários mesmo, já vi em noticiários, né? De pegou fogo em algum lugar e a Bíblia estava intacta. Então até nisso, nessa literalidade nós vemos, né? A palavra do Senhor, ela dura para sempre. Então, quantas pessoas, né, se pudessem, daria tudo que tem para ser amadas de verdade, né? Isso o dinheiro não pode comprar, né? Para de correr atrás de quem não te respeita. Para de correr atrás de quem não te dá valor. Corra atrás de quem corre atrás de você, de quem quer o seu bem, de quem realmente ama você. Tá? Tanta gente fica sofrendo, sabe, naquela prisão, né, amarrada com alguém que não te respeita, né? Para de correr atrás de quem não te respeita. Corra atrás de quem corre atrás de você, tá? Então, vai, pois, come com alegria o teu pão. Come com alegria o teu pão. Uma família, né, em paz, comendo, rindo, fazendo uma refeição em paz. Né? O dinheiro não pode comprar isso, tá? Bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, né? Então, se você está vivendo uma vida que agrada a Deus, é isso que você vai procurar. O mundo quer tudo contrário para você. Coma rápido, em pé, no fast food, hora para o almoço, 20 minutos no máximo, né? E não tem nem lugar para você descansar, viva igual um escravo e adquira o celular da moda. Eu não estou com um celular aqui, mas eu tenho um celular que já tem 11 anos e funciona muito bem, né? E para pensar que esse consumismo, né? Você gasta o dinheiro do seu trabalho suado para jogar no lixo, né? Daqui uns dias a tecnologia evolui para uma outra melhor, aparentemente, né? E aquela você acaba jogando no lixo, ou seja, você jogou o seu trabalho no lixo, né? No lixo, e assim vai indo. Então, realmente, para pensar se realmente você tem necessidade daquilo, né? Porque, né, não vai trazer felicidade, não. Verso 8, ele continua, né, falando que vale a pena. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, ande limpinho. Aqui também pode ter um outro significado, quer dizer, mais um significado, que para o judeu a veste alvas tinha um sentido de alegria, vestes de alegria, né? Aqui no Ocidente tem algumas, eu não sei se é padrão, mas branco, né, significa paz, o verde significa esperança, gostam de atribuir algum significado às cores, mas aqui ande limpinho, né? E alegria, seja alegre. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Nada de andar na sujeira, tá? Em todo tempo, né? Não deixa para usar o seu melhor perfume em alguma ocasião especial, né? Use aquela louça só para, né? Usou uma vez na vida e olhe lá. Use. Deus te deu a vida para viver. Deus nos deu a vida para viver. Não se enterre junto com outra pessoa, porque isso não vem de Deus, né? Às vezes você vê essa cena em sepultamentos, né? Eu vou junto. E quando você faz isso, você fala um decreto contra si mesmo, né? Aquela pessoa, e isso começa a se cumprir na vida da pessoa. Ela entra em depressão, tal, mas ela decretou com a própria boca dela isso, né? Não faça isso, né? Deus nos deu a vida para viver. Todos estão sujeitos todos. Eu e você. Você que está, né, que fez o funeral de outro, você também está sujeito à mesma sentença. Então, não se enterre junto com essa pessoa. Um dia vai ter o seu próprio, vai chegar o seu próprio sepultamento, né? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, verso 8, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Tem até uma música da cantora Alda Célia que eu amo, respeito muito, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Óleo de alegria, pam pam pam, veste de louvor,
musicando aquele texto do profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, que é um texto que se aplica ao próprio Senhor Jesus Cristo, que ele próprio leu, aplicando a ele próprio, né? Então, procure sempre viver uma vida alegre, né? Ser alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Em todas as circunstâncias, nós devemos sempre dar graças, né? Se você está doente, mesmo enfermo, está aguentando cantar, cante um louvor ao Senhor. Em tudo dai graças, tá? Verso 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Presta atenção no que ele está dizendo. Ele já disse uma porção de coisa, ó. Come com alegria o teu pão, ou seja, tenha refeições tranquilas lá, né, com a tua família, sozinha com a tua família, sempre em paz, tranquilamente. Não fica correndo atrás do fast food, né? Coma com alegria o teu pão. E o verso 9, olha que importância tremenda. Goza a vida com a mulher que amas. Não está no plural. E quem escreveu isso foi um homem que teve nada mais, nada menos do que 1000 mulheres, contrariando o mandamento do Senhor. Salomão teve 1000 mulheres e a Bíblia registrou isso, foi claro, foi a causa, né, da perversão do seu coração. Quando ele ficou velho, né, essas mulheres lhe perverteram o coração. E Salomão se afastou do Senhor, tá? E Deus até levantou um inimigo, né? O reinado de Salomão foi super pacífico, esse é até o significado do nome dele, né? Essa palavra shalom, né, de paz, né? E ele teve esse nome profeticamente. Ele iria construir o templo do Senhor, seria o templo, né? Seria um homem pacífico e foi o mais sábio, né? Depois do Senhor Jesus Cristo, Salomão foi o homem mais sábio. Então, esse homem que teve 1000 mulheres chega à conclusão que não é assim, não. Goza a vida com a mulher que amas. Em fidelidade, é isso, tá? Então, só uma pessoa tola, né? Olha para uma, olha para outra, deseja uma, deseja outra. Goza a vida com a mulher que amas. É o que, né, eu repeti aqui essas palavras que vieram do Espírito Santo, né? Corra atrás de quem corre atrás de você, tá? Infidelidade, quem te respeita, né? Quem te trai não te respeita, né? Então, não fica amarrado com, né, quem só te põe para baixo não te respeita. Deus não está pedindo isso para você, tá? Infidelidade, né? Está lá nos 10 mandamentos, né? É o centro da lei. Dos 10 mandamentos é o centro, né? Em inglês, core, o centro, né? O núcleo da lei. E os 10 mandamentos foram guardados dentro da arca da aliança, né? E está bem claro lá: não adulterarás. Outro, né? Não cobiçarás, né? A mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, tá? Então, a Bíblia, né, ela é um todo, tá bom? Verso 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, nada poderá ser acrescentado para você, nem para mim, né? Após a morte. Tudo que nós seremos julgados e recompensados é pelo que foi feito aqui até antes da morte, né? Morreu, acabou, né? Não tem mais chance de arrependimento, nada mais poderá ser acrescentado, ok? Então, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz, e a Bíblia clara aqui, ó, faz-o conforme as tuas forças, não é além das tuas forças, não é aquém das tuas forças. O que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, faz bem feito, né? Aliás, é um ensino judeu, né? Sabedoria judaica, que todos têm que aprender um ofício. Trabalhar é uma dignidade, né? Deus nos deu dons que se manifestarão no nosso trabalho, não é? Então,
É uma cultura totalmente diferente da cultura grega, né? Que exaltava o não fazer nada, né? Aquela história lá de o neguinho recebendo, né? O fulaninho recebendo uma uvinha na boca, né? Sem fazer nada, eu sou rico, né? Não tem nada a ver com a verdadeira sabedoria e com a sabedoria hebraica, né? Que sempre ensinou o contrário disso. O apóstolo Paulo, um intelectual, sabia fazer tendas, né? E ele fazia tendas, né? Todos devem aprender um ofício. Verso 11. Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Então ele viu isso, nem sempre os ligeiros recebiam o prêmio, os valentes a vitória, nem sempre os sábios, né, têm o pão, nem sempre, né, os prudentes têm riqueza, nem sempre os inteligentes têm favor. Ele vai explicar mais isso. Ele diz, porém tudo depende do tempo e do acaso. E como eu disse, a Bíblia é um todo. E a Bíblia diz que, aqui no livro de Eclesiastes mesmo, no capítulo 3, importantíssimo, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado e tudo Deus fez um tempo com um propósito. Leia lá Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol, tudo tem um propósito. E quem fez isso? Deus. Então não é acaso, tá? Quem se entregou a Deus não tem acaso, né? Os crentes gostam de falar, né? Não tem coincidência, tem Jesuscidência, né? Como eu pude conhecer essa pessoa? Jesus a colocou na sua frente, né? Jesus te guiou, Jesus, tá? Então, para Deus não há acaso. E o Einstein, né? O Einstein disse isso maravilhosamente bem, né? Sobre a mecânica quântica que tinha muitos componentes, né? De aleatoriedade, e o Einstein registrou isso, essa frase célebre: Deus não joga dados. Eu não diria melhor, tá? Deus não joga dados, ok? O Einstein falou muito bem. Já vi até alguém falando, o Einstein não entendia direito do que ele estava falando, né? Só que o famoso é o Einstein, tá bom? Que a teoria que é testada até hoje e sempre se comprova verdadeira é a teoria da relatividade de Einstein, ok? E não dessas pessoas, né, assim, perto do trabalho do Einstein não tem basicamente relevância, né? Mas essas pessoas, o Einstein não entendia direito o que estava falando, então imagina essa que nem relevância, que não alcançou essa relevância. Ele sabia muito bem o que estava falando, tá? Deus não joga dados, tá? Então, nem sempre, né? Aqui está declarando que os talentos, né? Mas nem sempre as pessoas, né, que têm talento vão sempre ter uma condição satisfatória, né? O que você entende disso? Há coisas que estão fora do seu controle. Fora do seu controle. A Bíblia fala, né, do dia mau, e você deve estar preparado para o dia mau, principalmente preparado espiritualmente. Ele vai falar aqui coisas que acontecem de repente, você não tem controle, né? Cai um meteoro na sua casa, que controle você tinha sobre isso, tá? Pessoas ricas podem ficar pobres da noite para o dia, né, em coisas que elas não tinham controle. Nós não temos o controle, tá? Mas Deus tem o controle de tudo. Então, se você se entrega a Deus, é a melhor coisa no mundo que você pode fazer, a melhor coisa da sua vida é se entregar a Deus, né, e descansar nos braços do papai. Se prepare para o dia mau, porque eles existem para todos, né? Um dia você fica doente, acontece um acidente, né, uma calamidade, né? Olha essa pandemia aí, né? E coisas que a gente não gostaria que não acontecem, e a gente tem que estar preparado, principalmente espiritualmente, para não sucumbir, e não sucumbirá, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Verso 12, ele vai explicar melhor isso. Pois o homem não sabe a sua hora. Olha só, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço,
assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então o peixinho está lá nadando, né? Pum, de repente ele cai na rede, a rede traiçoeira, né? Foi de repente. Coisas assim também podem acontecer com os seres humanos, né? Tempo da calamidade. A Bíblia nos adverte que existem os dias maus e que nós devemos estar preparados para eles. Verso 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Essa é uma história que o rei Salomão conta, muito preciosa. Olha só. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a, e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, existe uma outra tradução possível, né? Uma outra tradução possível que o hebraico permite. Aqui ele traduziu assim, né? Então, contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre, que a livrou. Então, o pobre livrou essa cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Uma outra tradução possível é que o pobre a poderia ter livrado pela sua sabedoria, mas ninguém quis ouvir aquele pobre. Tá? É uma outra tradução possível. Tá? Verso 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Tá? O mundo despreza os pobres, mas Deus não faz acepção de pessoas. E Deus dá os seus dons, né? Inclusive a riqueza, né? A riqueza bem adquirida é um dom de Deus, né? A riqueza que não foi adquirida de modo fraudulento, porque essa não vai... a Bíblia diz que ao final vai ser na pessoa que adquiriu com fraude, como pedrinhas de areia na sua boca. Tá? Eu digo aí esse pessoal dessas empreiteiras que o país inteiro ficou sabendo, né? Odebrecht, outras, né, envolvidas em tanta falcatrua e foram expostos publicamente, envergonhados, né, pelo mal que fizeram à nação, e recai sobre a cabeça deles próprios. Pensa que vai escapar, mas não vai, não é? De Deus ninguém escapa. E a gente até vê aí quem foi condenado agora tentando voltando, né, contra pessoas justas, né, que fizeram a investigação, né, e oremos pelo Brasil, oremos, que Deus vai varrer a corrupção do Brasil, é Deus que faz. Ok? Então, uma cidade foi sitiada e um homem pobre a poderia ter livrado porque ele era sábio, mas ele não era um alardeador, né, e alguém, então, o povo seguiu o alardeador, aquela pessoa que, né, fica gritando, né? O alardeador, caia fora desses, caia fora, são tolos, né? E ele não vai dar em nada. Mas o que eu penso que a melhor tradução é essa mesmo, né? O homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Mas mais tarde, ninguém se lembrou mais daquele pobre, ok? Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Tá? É bom você fazer musculação, né? Sem exagero, sem tomar anabolizantes, né? Mas você procurar ser sábio é melhor ainda. Né? Se você é sábio, procure as duas coisas. Procure fazer o exercício físico, mas com equilíbrio, né? E procure adquirir sabedoria, que só pode ser encontrada em Deus. O mundo não tem sabedoria, não tem. Tá? A sabedoria, ela é unicamente divina. Tá? Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. O sábio não é um alardeador, o sábio não é de ficar gritando nas ruas, tá? E os sábios ouvirão os sábios, ouvirão os tolos. Aliás, quem anda com os sábios será sábio, né? Eu, como professora, já vi tantos bons alunos começarem a andar com alunos indisciplinados e se tornaram como eles, tá? Cai as notas, comportamento, é um caos, né? Então, cuidado com quem você anda. Quem anda com os sábios será sábio.
Verso 17: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Precisa explicar? É glorioso, né? As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio. Sábio não é de gritar. Quem gritam são os tolos. Tá? As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, uma só pessoa praticando mal destrói muita coisa boa, né? Destrói uma família, né? Constrói aí um governante ruim, né? Construindo armas nucleares. A sabedoria é melhor, né? Mas o mundo prefere investir em armas. A melhor arma é essa aqui, está aqui, né? E os exércitos sabem disso. O exército sabe disso, tá? Ideias, né? Ideias podem ser muito perigosas. Melhor é a sabedoria, né? Uma ideia maravilhosa do que as armas de guerra. Óbvio, o que a arma faz? A arma é sempre para destruir, né? Não tem nenhuma arma para construir uma cidade maravilhosa. A arma é sempre para destruir, matar. A arma é para isso, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas, né? Então cuidado com quem você elege, porque uma só pessoa, né, pode destruir uma família, pode destruir até uma nação. Aliás, pode destruir muitas, né? Vamos aumentar, né, o nosso território geográfico aqui, né? E vamos invadir a Ucrânia e vai, né? Então destrói, né? Quanta gente aleijado, quanta gente que perdeu seus familiares, quanta gente fugindo. E presta atenção nessas palavras. Hoje ainda as pessoas têm para onde ir, né? Buscar refúgio. Daqui a um tempo ninguém mais vai ter para onde ir, tá? O Senhor revelou isso para nós, né? Um dia as pessoas correrão de um lado para outro procurando refúgio, mas não haverá mais refúgio. O tempo do refúgio passou. O Senhor disse essas palavras ao seu servo Nelson Matias, da igreja metodista, né? Eu estava lá presente e peguei uma cópia dessas palavras que o Senhor falou para ele há vários anos atrás, tá bom? E vemos como está se cumprindo, né? Milhares tiveram que deixar a Síria, fugindo de outros lugares também. Agora, nesses dias, na Ucrânia, quantos deixando a Ucrânia? E daqui a um tempo não haverá mais para onde ir, tá? Todos vão estar com problemas. Que o Senhor nos guarde, né? Nós estamos no princípio das dores. Mateus capítulo 24. Ore, se você tem o temor de Deus, para você, para sua família, ser guardado de todas as coisas que devem suceder ao mundo. E se apegue a essa palavra, a palavra fiel. Mais uma vez, Salomão confronta a morte e a vida, né? A morte é inevitável, mas você pode viver bem. E ele dá aqui, né? Como viver bem, né? Faça suas refeições com tranquilidade, não viva, né, buscando enriquecer para ser feliz, porque isso não é possível, isso não é verdade. Quantas pessoas ricas, né, cometem suicídio porque não suportam mais nem a si mesmas, né? Goza a vida com a mulher que você ama, com o marido que você ama, né? E sem infidelidade, sem essas coisas que só causam desgraça. E a pior desgraça ainda é a que está por vir, porque Deus vai julgar os traidores, Deus vai julgar, né, os que quebram a aliança, né, e o destino deles não será o reino dos céus, tá bom? Então se apegue à palavra fiel e lembre-se de Hebreus 9:27, aqui, Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Que o Eterno te abençoe e te guarde, se assim você quiser a bênção do Eterno, né, vivendo nos caminhos dele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Shalom, shalom. E até a próxima, se Deus quiser.